Bom dia a todos. Bom dia também aos companheiros que acompanham a transmissão ao vivo através do canal do YouTube. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje reunidos neste momento de reflexão, na qual eu também agradeço o convite da nossa companheira Gleides e a oportunidade que a casa sempre nos oferece de trazer um estudo e uma reflexão de temas oportunos, reflexões necessárias, sempre baseados na doutrina espírita. Ao observarmos o tema da nossa reflexão de hoje, o anúncio que mudou a história da humanidade, começa a despertar em nós alguns questionamentos. Que anúncio foi esse? Quando ocorreu? A quem foi dado este anúncio? Ou até de que forma ou por qual razão esse anúncio teve a possibilidade de mudar a história da humanidade? Estamos no mês de dezembro, onde simbolicamente é comemorado o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos falar naturalmente dele, sem dúvida alguma, porém nós vamos desenvolver uma reflexão acerca da figura feminina, que o Espiritismo naturalmente não adora, como as diversas religiões tradicionais, e de qualquer forma não nos isenta da necessidade de tecermos também uma reflexão pautados na doutrina espírita sobre essa importante figura do Evangelho. Falamos de tantos personagens em tantas passagens do Antigo, sobretudo do Novo Testamento, e observamos que em todas elas Jesus ali está nos ensinando, está nos orientando sobre algo necessário para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E sendo ele o nosso guia e modelo a ser seguido, como dizem os espíritos da codificação, o fato é, esta mulher, esta figura feminina, ela existiu. Ela está presente nos evangelhos e mais do que isso. Ela teve a possibilidade de estar presente aqui na Terra, como um espírito encarnado, em um período antes, durante e depois de Cristo. Teremos hoje, à luz da doutrina espírita, reflexões sobre Maria. Uma reflexão que também nos apresenta importantes ensinamentos para compreender a grande missão que ela também teve aqui neste momento da história e que de alguma forma contribuiu para este impacto, para essa mudança na história da humanidade. Ela teve a oportunidade de ver o seu tempo se dividir em duas partes, antes e depois de Cristo. Mas não no sentido como entendemos hoje, porque esse período, essa contagem do tempo antes e depois de Cristo, foi estabelecida apenas no século VI, pelo Papa João I, onde na tentativa, com o objetivo de padronizar um calendário católico da Igreja em todo o mundo, acabou sendo um critério utilizado, por a maioria das nações, esse fato se universalizou e é muito importante para pesquisas históricas, culturais e sociais. Ela observou essa mudança no tempo, não dessa maneira como nós, mas ela observou, mais do que isso, a mudança moral que os ensinamentos do seu filho, daquele espírito puro e evoluído, oferecido por Deus a nós para nos transformar e mudar a história da humanidade. As diferentes culturas da humanidade sempre faziam a sua contagem do tempo, da sua própria forma, a partir de momentos importantes que eles haviam vivenciado. A exemplo dos gregos, a contagem do tempo para eles foi a partir da data das primeiras Olimpíadas, bem como para os romanos, ao início da contagem do tempo foi a partir da fundação da cidade de Roma, em 753 antes de Cristo. Nós não temos como falar de Maria sem também falar do próprio cristianismo. Expandindo então o nosso olhar a esta encarnação, a encarnação desse espírito como Maria, estando Maria, e entendendo assim que ela é um espírito com conquistas espirituais, e quando aqui esteve inserida naquela sociedade judaica ao tempo de Jesus, viveu na região da Galileia, viveu aqueles costumes todos, não só da cultura, mas também da religião judaica. Um espírito ali revestidos nesta existência com os caracteres femininos
e sendo então conhecida como Maria, trouxe consigo a tarefa de trazer ao mundo o portador da segunda revelação, como entendemos nós espíritas, o Cristo. E foi exatamente neste momento que a humanidade já tinha condições de receber novos ensinamentos. Já havia passado um bom tempo desde a primeira revelação com Moisés, e aí Jesus vem trazer uma visão diferente sobre Deus, um Pai amoroso, bom, justo, misericordioso, com tantas coisas boas nos oferecendo e entendendo que teremos todas aquelas oportunidades que nos serão necessárias, pois apenas uma vida não é suficiente para alcançarmos todas as qualidades, todo o nosso conhecimento e todo o nosso desenvolvimento, quando destaca a importância de retornarmos para aprendermos mais um pouco. Maria vivenciou parte desse impacto que dividiu o tempo e mudou a história da humanidade, seja presenciando todo o trabalho direto dos discípulos de Jesus, bem como também o trabalho continuado dos seus apóstolos, à medida que todos eles começaram a se espalhar pelo mundo e transmitir aquela mensagem de amor que a Boa Nova teve a possibilidade de oferecer a eles. Ela auxiliou sem dúvida alguma nesse trabalho de divulgação pelo simples fato de ter compreendido a grande missão que o seu Filho amado havia sido trazido neste momento da história, a partir dos primeiros cristãos. Através dos evangelistas que registraram os acontecimentos daquele tempo, sejam aqueles que conviveram diretamente com Jesus, ou também aqueles que não conviveram, sabemos que os únicos que tiveram essa possibilidade foi Mateus e João, bem como Marcos e Lucas não tiveram a possibilidade, porém tiveram a missão e o trabalho de registrar aquilo que ouviram, que vivenciaram de todos aqueles que com o Mestre haviam convivido. Nós observamos a presença desta mulher no Evangelho de uma forma muito sutil, de uma forma muito discreta. E foi o evangelista Lucas, aquele que mais apresenta informações para nós ao seu respeito, sobretudo no período em que ela estava grávida. Apesar do evangelista Lucas não ter contato direto com Jesus, mas sim com os apóstolos, mais ainda, se tornara discípulo de Paulo de Tarso, um dos maiores propagadores do cristianismo no mundo, conhecido também como apóstolo dos gentios, apóstolo dos estrangeiros, por ser detentor do conhecimento de vários idiomas e assim pôde levar para o mundo a mensagem da Boa Nova em vários idiomas, encontramos ali informações de que Maria era uma filha de pais judeus, Ana e Joaquim. E ao buscarmos a origem hebraica da palavra Maria, ou também, como está escrito no Evangelho, Miriam, encontramos ali diferentes significados no decorrer dos séculos, entre eles, Senhora Soberana, Senhora da Luz, Obstinada, ou também Amada. Seja qual for o significado desse nome, nós espíritas podemos considerar o nome representando a bem-aventurança, Maria como bem-aventurada, ou seja, feliz, porque ela foi aquele espírito escolhido por Deus, para que nesta existência pudesse ser a mãe de Jesus, a mãe material de Jesus. Desde muito jovem, Maria cresceu tendo seu espírito fortalecido e alimentado pelas profecias de Israel. O Antigo Testamento já dizia que haveria um momento em que o Messias chegaria e buscando então alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida material do embaixador divino, o universo não hesitou em recorrer à figura de uma abnegada mulher, num lar simples, de uma sociedade rústica, e dada a importância do impacto da formação de Jesus a partir do momento que ele estivesse ali sobre a sua tutela. Com certeza entendemos que toda a formação inicial como ser humano de Jesus teve uma grande contribuição e impacto por Maria.
e uma contribuição também discreta e sutil, da mesma maneira como ela está presente nos evangelhos. Humilde, ela ocultava a experiência dos sábios. Frágil como um lírio, trazia consigo a resistência de um diamante. Pobre entre as pobres, carregava na própria virtude todos os tesouros incorruptíveis do coração e desvalida entre os homens. Ela era grande e prestigiosa. O Espiritismo, doutrina de aspectos científicos, filosóficos e morais, como o cristianismo redivivo, nele aprendemos que todos nós, sem exceção, bem como Jesus, bem como Maria, somos espíritos criados por Deus, da mesma forma, em igualdade. Aí está a prova da justiça e da misericórdia de Deus conosco. Deus não criou nenhum ser já especial, já com todas as suas qualidades, pelo contrário, Ele criou todos nós espíritos, que neste momento estamos revestindo a vida material, já revestimos tantas outras e ainda revestiremos muitas outras. A cada existência encontraremos todas as oportunidades para que possamos aprender mais intelectualmente e moralmente. E não só Jesus como Maria também tiveram esta mesma trajetória. Foram criados, espíritos criados como nós, percorrendo a longa trajetória evolutiva nas suas diversas existências, e nós também chegaremos lá de alguma forma. Nós temos todo esse potencial, temos essa centelha divina dentro de nós e a capacidade de desenvolvermos tudo aquilo que é necessário, à medida que aproveitemos as oportunidades dadas a nós, que sem dúvida elas existem a todo instante. Aprendemos com isso a reconhecer Maria, então, como um espírito evoluído que já trazia tantas qualidades, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-se apta para desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão. Uma tarefa muito complexa de ser mãe de Jesus, e que estaria ali conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse, por si próprio, pessoalmente, conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, da qual foi o principal agente e exemplo de mudança na história da humanidade. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se então a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor e excelência. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando ela aceita fazer parte da equipe de Jesus na terra e recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar, como dizem os espíritos da codificação para nós, no modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu para o homem, para nós, para nos servir de guia e modelo, sendo ele o espírito mais puro que já esteve encarnado aqui na terra. Na cultura popular judaica cristã, Maria é entendida como sendo uma mulher que concebeu Jesus por um milagre, por meio de um milagre, jamais tendo sido praticado qualquer tipo de ato juntamente com seu marido, seu esposo José, seja antes ou após do nascimento. Nem Jesus, nem seus demais apóstolos ou discípulos, à exceção de Mateus, falam em uma concepção miraculosa ou de um nascimento virginal de Jesus, e pelas seguintes razões, que não só a doutrina espírita, bem como fatos históricos, à medida que lançamos um olhar de interpretação sobre eles, podem nos responder. Em primeiro lugar, Deus criou todas as leis que regem o mundo material e o mundo moral. Todas estas leis são perfeitas, são imutáveis, são leis na qual todos nós estamos submetidos, na matéria ou na vida moral do espírito. Portanto, não existem milagres. Todos os acontecimentos que ocorrem
está dentro da mais perfeita ordem e atendendo às leis divinas, leis naturais criadas por Deus, que possuem assim todos os seus atributos também. São perfeitas, são imutáveis e servem para todos os tempos. A questão dos milagres, o Espiritismo elucida na obra A Gênese, codificada através da codificação de Allan Kardec, no tópico Faz Deus milagres? Entendemos muitas vezes que os milagres, eles possam acontecer pela nossa falta de conhecimento, e bem como diz Kardec, se há fato que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários para assim entendermos. A segunda questão importante a ser trazida na nossa reflexão, o fato de Jesus ter sido gerado de uma forma miraculosa, como entende-se as religiões tradicionais, contraria as vias normais da reprodução, como também o Espiritismo nos esclarece. E que é uma questão muito relevante, uma vez que a reprodução humana é uma consequência das leis naturais de Deus. E sendo uma lei da natureza, a reprodução dos seres, sem ela, no mundo corporal, pereceria. Ou seja, tudo aconteceu dentro das leis divinas, sem alterar qualquer coisa. Deus poderia derrogar suas leis para promover algo? Até poderia, mas qual seria o sentido disso? O terceiro ponto importante para a nossa reflexão acerca deste tema é que as profecias do Antigo Testamento, que mencionavam a vinda do Messias, destaca que ele seria filho de um descendente da casa de Davi, no caso, José, seu pai. Portanto, se a concepção tivesse sido virginal do ponto de vista físico, Jesus não seria descendente direto de seu pai e não estaria atendendo, então, a profecia feita no Antigo Testamento. Lembramos que os evangelhos, eles foram escritos em aramaico e grego, passando pelas sucessivas traduções ao longo do tempo, passando pelo hebraico, pelo latim e pelas tantas outras línguas do mundo. E quando buscamos na raiz a passagem que fala deste momento com Maria, encontramos a alma de virgem, porém pela pobreza gramatical, pela falta de entendimento, até mesmo na própria tradução, entendeu-se que esse significado de virgem era propriamente dito físico, mas não. A palavra alma, ao traduzirmos, significa jovem, ou também pode ser entendido como moça no período do casamento, ou bem como esposa recém-casada. E é exatamente pela divulgação dessas traduções que permaneceu este termo, sem considerar a diversidade dos sentidos que esta mesma palavra pode apresentar. Até mesmo porque, para se referir à virgem do ponto de vista físico, utiliza-se uma outra palavra nos evangelhos, betulá, e não alma, referindo-se a jovem. Nota-se que na mitologia do mundo, na história dos povos antigos, muitas das grandes figuras como reis, heróis, líderes e até mesmo grandes filósofos como Pitágoras, nasciam ali de uma virgem. E por que desse entendimento? Para lhes conferir, assim, um caráter de extraordinário poder e pureza. E tais figuras ali apresentavam esse poder sobrenatural, se assim viessem de alguém virgem fisicamente. O preconceito humano ali, naquela época, havia criado a ideia de que um ser superior só poderia nascer na Terra, violando as leis naturais de Deus. Mas como o Espiritismo é compreendido que o corpo é apenas matéria, é uma roupagem que revestimos temporariamente para a nossa existência e que ela, sim, não confere qualidades ao espírito. Pelo contrário, as qualidades, elas residem no nosso ser moral, no nosso ser inteligente, aquilo que levamos para a outra vida e aquilo que trazemos para esta vida. O corpo é apenas uma roupagem que não traz qualidades ao espírito, não confere, porém pode influenciá-lo assim, dessa forma. Paulo de Tarso, na Epístola de Gálatas, diz: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Que lei é essa?
não somente sobre a lei dos judeus ao seu tempo, mas também sobre as leis divinas que são imutáveis. Nascido na mesma condição de todos os homens. Outro ponto importante para a nossa reflexão é que os evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, pertencem aos evangelhos canônicos, definidos ali em torno de 150 depois de Cristo pela Igreja, escrituras consideradas pela tradição religiosa como inspiradas por Deus. E naturalmente por todas essas traduções e entendimentos da própria crença, daqueles que assim definiram, feito da concepção, entenderam isso como um ato que não seria considerada a interpretação de palavras, de traduções, considerando então ali Maria como a Virgem que deu a vida ao Príncipe da Paz, ao embaixador divino. Em diversos concílios dos primeiros séculos, da Idade Média e da Idade Moderna também, Maria foi intitulada de Mãe de Deus, e com formas de devoção e de dogmas, como uma maternidade divina, absolutamente santa, que assim se propagou no decorrer do tempo. Lucas fala que Maria, quando jovem, recebera um aviso espiritual sobre a concepção que nela se faria. E à luz do Espiritismo, de um modo lógico e plausível, através de um planejamento que ocorreu, a aproximação perispiritual de Jesus e de Maria, preparando-os para a concepção física e que depois se processaria de forma absolutamente natural, atendendo às leis naturais. Sobre o aviso espiritual, seria então de um anjo, interpretado também assim pelas tradições judaicas como sinônimo de um ser que atua como mensageiro entre Deus e os humanos. Malak, mensageiro, que ao entendimento do Espiritismo podemos compreender como um espírito também altamente evoluído, que pôde anunciar antecipadamente a Maria que em breve seria mãe e qual categoria de espírito iria receber como seu filho. Chegamos ao ponto central do tema da nossa reflexão de hoje, no momento do anúncio que promoveu essa divisão no tempo. Divisão não só do ponto de vista material, bem como também transformação moral da humanidade. Naquela madrugada, quase manhã, uma voz chama: Miriam. Ela desperta e se pergunta sobre o que seria aquela estranha claridade em seu quarto. Não provinha da porta, bem como também essa luz não provinha da janela, pois ainda não havia amanhecido o dia. De quem era aquela silhueta? Que homem era aquele que entrara em seu quarto? Ele se identifica: sou Gabriel, um mensageiro de Deus. Venho confirmar o que teu coração aguarda, Maria. Há de muito. Teu seio abrigará a glória de Israel. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria possibilitou, materialmente, a vida de um rei. Mas não um rei conhecido como da sua cultura. Um rei com a realeza moral. Aquela realeza que se prolonga com o tempo, que se mantém, que governa e que se permanece exatamente mesmo após o retorno de Jesus à vida espiritual e permanece até hoje mesmo, há 2000 anos. Sobre esse aspecto, não é Jesus o mais poderoso dos reis aqui na terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse para ele mesmo: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Maria então escuta as palavras que chegam ali repassadas de ternura e pela sua mente se encontram com aqueles dizeres proféticos do povo antigo que alimentava já sua alma desde menina. Ante o anúncio do Espírito Gabriel, ela se põe à disposição desta grande missão. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Gabriel, sendo mensageiro da anunciação de Maria, não indica a sua natureza, mas sim a sua grande tarefa.
A entidade, então, espiritual, entendemos como o correio celeste nas páginas do Novo Testamento. Depois da concepção física ter ocorrido de forma natural entre Maria e José, pois Jesus teve um corpo físico, orgânico, fisiológico exatamente como o nosso, isso está descrito na doutrina espírita, não poderia ser diferente, naturalmente, pela sua envergadura moral, pelas suas qualidades de espírito. Ele tinha um corpo como o nosso, mas as suas qualidades de espírito, sem dúvida, ainda estavam muito distantes da nossa, apesar de que todos nós temos esse potencial também de um dia nos tornarmos espírito puro como ele. Entretanto, não ser compreendida como a Virgem fisicamente que concebeu o Messias, como interpretada pelas religiões tradicionais, isso não diminui o valor de Maria, pela sua importância. Pelo contrário, isso destaca as verdadeiras conquistas da alma e da pureza, de sentimentos trazidos para ela. E nesse sentido, podemos até considerar a virgindade, porém no seu sentido espiritual, refletindo ali as suas qualidades, as suas virtudes, a sua depuração como espírito, a sua pureza como espírito. Muito mais do que isso, a compreensão do amor infinito percebido por este espírito ao assumir uma posição tão marcante de responsabilidade imensurável diante das profundas modificações que a vinda de Jesus trouxe para nós. Como mulher e como mãe, ela gerou o corpo para ser daquele espírito que seria o mais perfeito já aqui na terra, que recebeu como primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou a ele sobre uma manjedoura, o alimentou, o agasalhou e lhe acompanhou o crescimento. Ela estava ali presente nos primeiros passos. Ela o viu iniciar o seu período de aprendizado do ofício como carpinteiro junto de seu pai, bem como aquele que era responsável por ensinar aos meninos jovens, as leis da lei mosaica, as prescrições judaicas, as práticas religiosas que ali praticavam. Embora ali ela tivesse a certeza que aquele menino já soubesse de todas as coisas. Na sinagoga, ela o viu se destacar entre os outros meninos, admirando os doutores da lei. Ao relembrarmos do momento em que ele tinha 12 anos e foi com José e Maria para as festividades judaicas em Jerusalém, em uma caravana, para a Páscoa, o Pessá judaico. Após as festividades, seus pais retornando para a sua cidade natal, Nazaré, observaram que o menino já não estava ali. Perguntaram a amigos, a familiares, onde está Jesus? Retornaram então para Jerusalém e ali encontram aquele menino de 12 anos, parecendo não ter um desenvolvimento grande físico, porém de conhecimento que já trazia consigo. Ao encontrá-lo, Maria pergunta: filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Por que me procuravas? Respondeu Jesus. Não sabeis que devo me ocupar das coisas de meu pai? Apesar de que naquele exato momento Maria não compreendera plenamente as palavras de seu filho, apesar de reconhecer a sua sabedoria, que apresentava já desde tão jovem, retornando para Nazaré, conserva em seu coração a lembrança de todos esses fatos. E Jesus assim crescia em sabedoria, em estatura, em graça, e estava escondido, de certa forma, de forma oculta, à vistas dos homens de seu tempo, pois não havia chegado ainda o momento em que a sua verdadeira missão, em que a sua verdadeira personalidade se fizesse presente na sociedade de seu tempo. E é importante lembrarmos o papel fundamental de Maria na formação de Jesus, pelos seus aspectos espirituais, pelos seus aspectos de mulher, pelos seus aspectos de mãe e de educadora. A mãe é essa referência para todos nós, da nossa educação inicial, das nossas orientações iniciais, aquela que está conosco desde o início, uma ligação tão visceral, uma ligação tão próxima,
que nos fortalece. Cada um de nós aqui, ao lembrarmos da mãe, sem dúvida alguma, teremos um sentimento, teremos uma memória, teremos um pensamento em nossa mente. Se Maria fosse uma mulher frágil, assaltada pelo medo, teria condições de educar um filho cuja história revela tantas rejeições do povo de sua época? Se Maria fosse uma mulher insegura e superprotetora, será que isso não teria afetado o campo das emoções de Jesus? Ela era uma mulher discreta, uma mulher sábia, serena e cheia de conhecimentos, a ponto de compreender incondicionalmente a tarefa missionária de seu filho terrestre, para que fosse assim cumprida a profecia trazida pelos profetas do Antigo Testamento. Porém, isso não a isentou de, em algum momento, sentir as aflições e as dores vivenciadas pela mãe humana, na qual o seu filho amado vivenciara. Maria era uma mulher intuitiva, não reagia drasticamente. Cada reação e atitude de Jesus para ela era refletida. Ela queria educá-lo da maneira mais livre e segura possível. A sua inteligência era fascinante, a sua capacidade de ensinar era deslumbrante. E os princípios utilizados por ela nesta trajetória é que faz dela ser um espírito admirável, fruto de suas conquistas evolutivas a cada experiência que ela vivenciou. Lucas afirma em seu evangelho que Jesus crescia de um modo diferente das crianças de seu tempo, não pela estatura, mas pela sabedoria. Trazia, e evidentemente pelas suas capacidades espirituais, mas Maria também contribuiu na sua formação humana. Aquele menino cresceu sem privilégios sociais, em um lar simples, oculto e rústico, porém com grandes privilégios intelectuais. Ele não se sentou nos bancos de uma escola clássica, mas ele teve momentos valorosos, sem dúvida alguma, de aprendizado com sua mãe na existência terrena. Na sociedade judaica ao tempo de Jesus e no Oriente geral, não se admitia a participação da mulher na vida pública. A casa era o reduto da mulher, a esfera de ação, e ao sair do lar, o tecido que protegia o seu rosto do sol era aquele mesmo que cobria sua face em respeito aos bons costumes, diferente da mulher romana, que era senhora, tinha uma posição digna e autonomia, mesmo no casamento e participando da vida social em igualdade. Vem então Jesus resgatar e valorizar a mulher na construção de um novo tempo social e espiritual, pois a sua mensagem sobre a igualdade atraía para si todos aqueles que eram excluídos, os pobres, os doentes, as crianças, os banidos e as mulheres. Justamente estas mulheres que eram as geradoras materiais da vida, somente através delas que é possível que a vida se recomece. Foram elas que responderam então com mais lealdade e espírito de sacrifício ao chamado divino do Mestre. E lá estava Maria de Nazaré, atuando de todas as maneiras para acolher, amar e também divulgar a boa nova. Em diversas passagens, não somente estando sua mãe ao seu lado, como nas bodas de Caná, mas sobretudo, ele inseriu a mulher, ele inseriu a mãe na sociedade, como também inseriu todas as suas discípulas, através de Madalena, de Marta, a mulher samaritana, Salomé, Susana, entre tantas outras. No momento de uma sociedade patriarcal representada apenas pela figura masculina. As fases da vida de Jesus, bem como de Maria, não são relatadas nos evangelhos. São as fases exatamente que estão ligadas à missão, pois o evangelho ele não foi escrito para nos contar a vida de seus personagens, mas sim para transmitir
ensinamentos necessários e preciosos através de fatos cotidianos presentes naquela sociedade, ficando então o Novo Testamento isento das fases em que Jesus se preparava para o desempenho de sua tarefa, bem como a trajetória terrestre de Maria. Quando os dias de sombra chegaram, ela acompanhou junto das outras mulheres todas as horas difíceis. Porém, era necessário ser forte. O seu filho lecionara as lições mais belas que jamais os ouvidos humanos haviam escutado. Ela cantara as belezas do reino dos céus, às margens do lago de Genezaré, e prometera as bem-aventuranças aos que abraçassem os seus inovadores ensinamentos. Em determinado momento, Maria, junto do apóstolo João, ouviu a expressão do carinho filial de Jesus, externando as suas palavras: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo João diz: eis tua mãe, confiando Maria ao futuro apóstolo da Boa Nova. Ele estaria ali presente, e ela também, quando de suas aparições após a morte. Vê-lo mais uma vez era um sentimento de alegria profunda para Maria, após o retorno de Jesus à pátria espiritual e todas as aparições que ele teve a possibilidade de proporcionar a seus discípulos, conferindo orientações e ensinamentos continuados da Boa Nova. Ela percebia que aquele corpo que aparecia não era o mesmo daquele gerado em seu ventre. Ela sabia que este corpo era diferente, mas que trazia consigo todo o amor e todo o sentimento que já havia sentido em outro momento de sua vida. Ela sabia disso. Em outro momento, Maria o viu desaparecer diante dos olhos assombrados dos 500 discípulos da Galileia. Na sua despedida, ela foi amparada por João, agora aquele que possuía a tutela de cuidar e continuar com ela o trabalho da divulgação da Boa Nova. Para tanto, ela seguiu para Éfeso mais tarde, e ali, em uma casinha onde podia ouvir o mar, balbuciava cantigas, revivia através das lembranças de cada palavra do seu filho o sentimento profundo do amor, da caridade, da paciência e da solidariedade para com o próximo. Maria então se tornou mãe dos desvalidos e logo sua casa em Éfeso se enchia de andarilhos e necessitados enfermos, não só de corpo, bem como também de alma, que desejavam ali receber os cuidados de suas mãos e, mais do que isso, ouvir as belas recordações daquele que era o caminho, a verdade e a vida para a humanidade. Maria teve a possibilidade de observar com seus próprios olhos o cristianismo florescendo nos corações de cada um, à medida que seguiam pelas diferentes estradas do mundo, aqueles que se deparavam com seus discípulos e adeptos do Evangelho, adeptos do cristianismo primitivo. Aquele em essência verdadeira, aquele sem interpretações diversas, aquele que já não está mais impregnado de opiniões e interesses particulares, mas sim, como fundo, a lição e a missão que promove a transformação espiritual dos seres. Portanto, em uma tarde serena, ela atende um homem, serviu-lhe um alimento, e naquele instante o seu coração extravasou de saudade. Quanta saudade ela sentia de seu filho. Então, neste momento, o viajor se deu a conhecer. E erguendo os tecidos que cobriam seu rosto, diz: minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino. João Evangelista, chamado às pressas, ainda pôde lhe assistir o último suspiro. E o Espírito de Maria adentra a espiritualidade novamente, depois de uma longa viagem terrena. Quantos aprendizados! Onde ela pôde observar todas as transformações, mesmo que parciais, promovidas pelo seu Filho amado.
relembrando as palavras de Jesus na sua despedida no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acreditamos sem dúvida alguma que o Espírito de Maria, seja qual for a existência que tivera tido entre esses 2000 anos ou qualquer outra que venha a ter, na espiritualidade continua a desempenhar um trabalho pautados nos ensinamentos de Jesus, neste grande trabalho, nesta grande missão para com a humanidade, uma missão de amor incondicional, acolhendo espíritos, oferecendo braços amorosos em prol da compreensão e evolução de todos os espíritos criados e amados por Deus. Maria, para nós espíritas, não é idolatrada, não é adorada como nas tradições religiosas, mas sim que assim reconheçamos ela como um espírito de altas virtudes, que tem as suas qualidades conquistadas pelos seus próprios esforços e que segue o nosso Mestre em todos os tempos, em todas as horas. Que essa reflexão de hoje, na qual agradeço a atenção de todos, possa dirigir o nosso pensamento ao sentido verdadeiro deste anúncio, deste nascimento e desta transformação moral que o Mestre traz para cada um de nós, a cada ensinamento, a cada passagem e a cada reflexão. Agradeço a atenção de todos, os melhores votos de felizes festas e a minha gratidão.